plaquinha pendrive no CP850D da Polivox. Esse vai ser o plano de fundo para o nosso Respostas de Sábado número 149. Bom, se você está entrando nesse vídeo por algum motivo e não conhece, Respostas de Sábado é uma série que eu faço aqui, óbvio, todo sábado, onde eu faço vídeos respondendo aos comentários que as pessoas fazem aqui no canal. Nesse canal a gente só conversa sobre som vintage, esse tipo de equipamento. Então as pessoas fazem alguns comentários, algumas perguntas e eu respondo em vídeo. Então esse é o 149 e vou responder lá o do 148. Tem interesse em fazer algum comentário com relação ao canal ou aos vídeos ou a esse tipo de equipamento, deixa aqui nos comentários o seu comentário, que lá no 150, provavelmente, se tudo der certo, eu vou fazer esse mesmo vídeo respondendo, ok? Bom, primeiro recado é que nesse canal, como eu disse, a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, nacional, importado, né? A gente faz lives, batendo papo, vídeos comparativos, conhecendo equipamento, vendendo equipamento, comprando. Então, se você tem interesse nessa geração, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Não esquece aí de ajudar o canal deixando o seu like. Então vamos lá, vamos começar já. Se caso sobrar tempo, no final a gente conversa mais um pouco sobre isso aí. Mas vamos lá, Eduardo V. O Eduardo V é membro... lembrando, né? Estou aqui com o meu celular. A ordem das perguntas aqui dos comentários, quem manda é o YouTube pelo celular. Bom, então, como eu estava dizendo, o Eduardo V é membro do canal, desse canal aqui. Ele faz uma contribuição todo mês aí e recebe alguns vídeos com bastidores, dicas. Se ele precisa de alguma ajuda, alguma coisa, eu sempre estou respondendo e ajudando os membros do canal. Tem interesse em virar membro desse canal? Aqui embaixo você tem uma teclinha escrito membro, você vai olhar lá dois valores, clica lá se te interessar, você vai ajudar esse canal, né, desenvolvimento desse canal, e aí eu lanço lá alguns vídeos extras, como eu disse, bastidores, algumas dicas, alguma coisa. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu pego a câmera e gravo, coisa que não vale a pena passar no vídeo no canal aberto, eu ponho lá nos membros e o pessoal assiste lá. Então beleza, o Eduardo V é membro do canal. Deixa eu ver aqui qual que foi o comentário dele. Vamos lá, o comentário dele. Boa noite, César. Sobre o LED piscante no 6060. Existe LED que ao alimentar ele pisca sem precisar de mais nada. Já vi todas as cores. Claro, seria um LED tape run fake, mas seria para imitar o funcionamento do tape ou tentar ser o mais fiel possível. Não, sim, entendo, né, Eduardo? Ele está comentando o 660 porque a gente fez uma adaptação de plaquinha pendrive em um estúdio 660 e daí eu comentei, poxa, como o estúdio 660, para quem conhece, tem um LEDzinho aqui que fica piscando conforme a fita vai tocando, esse LED poderia estar piscando ali, né? E ele deixa esse comentário. Sim, vamos tentar ver se a gente consegue fazer aquele LED piscar, né? Não sei como que é o sistema ali, mas a gente vai dar uma boa olhada, ou que nem você mesmo está propondo, né? Tira o LED original, põe um LED que auto-pisque, né? Automaticamente, provavelmente ele tem uma frequência lá que ele fica piscando, e a gente vai tentar fazer isso aí. Deixa eu dar aqui o coraçãozinho para dizer que eu já respondi essa. Christian César Teston também é membro do canal, né? Membro do canal, agradeço aos membros do canal, que são as pessoas que realmente aí ajudam o canal. Vamos lá. Boa noite, César. Muito top a live de sexta-feira, dia 13/1/23. Vários assuntos e experiências. Então ele está comentando sobre a live que a gente fez lá na sexta-feira, como eu disse, toda sexta, né? Com exceção da última aí, que exatamente nessa sexta-feira eu estou gravando esse vídeo, então provavelmente não vai ter live, mas sempre quando dá, né? Eu faço as lives aí e eu peço uma contribuição lá pro pessoal. Quando chega um certo valor na contribuição, eu faço a live, né? E aqui ele está comentando que na live lá, a gente conversou muita coisa, realmente, né? O assunto foi desenvolvendo, a gente começou a analisar muito equipamento, começou a olhar muita coisa sendo anunciada e tudo mais. A gente começou a olhar que, na verdade, o que a gente percebeu ali naquela live, que tem muita coisa anunciada estranhamente, né? Aquilo que eu falei num vídeo de garimpo aí. O nível, né, dos equipamentos, desse tipo de equipamento, está baixando demais, está muito baixo mesmo, né? Antigamente a gente conseguia comprar coisa legal, bacana. Inclusive os membros do canal,
não sei se eu já lancei, mas vou lançar aí para os membros. Apareceu um conjunto sendo anunciado aí. E, cara, como é difícil você comprar esse tipo de coisa. Por quê? Porque quando você compra equipamento separado, para quem compra equipamento aqui comigo, sabe, pô, eu tiro foto aqui, tiro foto aqui. Ah, se tem uma teclinha que tá quebradinha, eu falo, né? Então você consegue comprar e saber tudo sobre o equipamento antes de comprar. Tem um equipamento que está sendo anunciado top, bem legal mesmo, por um preço até atrativo, só que daí você começa a olhar as fotos, porque a pessoa faz um anúncio genérico, né? Põe todos os equipamentos lá, vendo por X. E não fala detalhes dos equipamentos, não dá detalhes dos equipamentos. Então você tem que ir lá, certo? E analisar as fotos para saber se vai valer a pena ou não, né? Porque o vendedor não está te dizendo nada. Inclusive é um outro anúncio que tem aí, que eu lancei lá nos membros, de um equipamento que estava sendo anunciado, e a pessoa não dizia nada que o equipamento estava amputado, né? Sim, estava amputado. Bom, mas nesse caso é um outro anúncio e a gente percebe que o equipamento tem detalhes, né? Tipo, você mais específico, tem uma H2 lá, né? Um conjunto, e daí a pessoa não fala nada, mas a H2 tem um puto de um amassado na orelha. Então você vai comprar uma... Não, comprar um conjunto tá bonito, tá bonito, tá bonito. Não percebe? Vai chegar na tua casa um puto de um amassado numa orelha da H2, né? E o problema maior é o seguinte, mas então eu vou restaurar. Cara, amassado às vezes não restaura, hein? Não é todo equipamento, não é todo painel que você consegue restaurar. Porque um amassado num painel, eu acho mais fácil fazer outro painel do que tentar recuperar um painel amassado. Então, complica, né? Esse é o problema de você comprar os equipamentos e não ter detalhes sobre eles. E isso a gente viu na live lá de sexta-feira, bem legal, valeu pelo feedback aí. Nando Lunelli, olá, a Quasar chegou a produzir Power? Até que ano foi a fabricação dos equipamentos depois que mudou para ES, né? Bom, essa história da Quasar, né? A Quasar fabricava equipamento, depois foi abandonado, tiveram que tirar, acho que o nome da Quasar, aí os funcionários, se eu não me engano a história é assim, né? Os funcionários pegaram e começaram a administrar, e daí tiveram que mudar o nome. Então você encontra equipamentos da Quasar, né? Os amplificadores com essa marca, ES, né? Agora, quando foi o ano que foi feita essa mudança, eu realmente não sei, teria que dar uma pesquisada, né? Mas eu acredito que já no início dos anos 80 já foi mudado. Agora, até que ano os funcionários conseguiram levar a produção desses aparelhos em frente, eu também não sei. Então, se alguém souber aí qual foi o ano que mudou, que a Quasar fechou, né? E daí os funcionários assumiram e fizeram a EES, e até quando a gente conseguiu, porque, bom, continuando no raciocínio, aí até quando foi fabricado os equipamentos da EES, deixem num comentário para a gente continuar conversando. O que eu sei é que é muito raro os equipamentos da EES, né? São mais difíceis de encontrar do que os próprios equipamentos da Quasar. E com relação ao Power, existe o Power da Quasar, né? O QA4400, né? Que é a mesma cara do 4400, a mesma cara do 3300, só que sem os controles ali. Então é mais ou menos o 3300, só que Power, né? Então acho que o único amplificador de potência da Quasar mesmo é o 4400, né? Tem aquela carona de amplificador. Continuando, Lucas Valsec, acho que é assim que fala o nome dele, Valsec, né? Boa noite, César. Ouvi você na live de sexta-feira falando sobre caixas de som e o seu gosto pessoal. É bem parecido com o meu, mas atualmente estou com problemas para encontrar um par de caixas que entreguem boa qualidade e graves fortes. Meu receiver só tem 2 canais 80 watts, não tem saída para sub. Teria alguma sugestão? Cara, se você tem o mesmo gosto que o meu, não tem muita dúvida, né? Vai ter que comprar uma caixa profissional trapezoidal com corneta com tweeter e woofer de 15, né? Ou woofer de 12. Então, se você tem o mesmo gosto, né? Teria que ser esse tipo de coisa. E esse tipo de caixa ainda consegue encontrar, né? Montada, ou até consegue montar. Agora, se você me falasse que queria uma caixa mais residencial, tal, daí sim é mais difícil, porque alto-falante com suspensão acústica não existe mais, né? Ou é de carro ou é profissional mesmo. Já para nós que gostamos de som profissional, então os profissionais ainda são mais a gente consegue encontrar um pouco melhor, né?
Na próxima live que eu fizer, se você vier na live, né, venha na live, faça um superchat lá para ajudar, e aí a gente pode ir na hora ali mesmo e procurar uma caixa do jeito que você quer, né? Ah, não, eu quero uma caixa assim, assada, a gente começa a procurar lá e encontra. Mas eu acho que é muito mais fácil encontrar uma caixa profissional hoje do que uma caixa que você queira usar residencialmente. Isso é muito mais fácil. Apesar de que tem muitas fábricas hoje novas, né? Montando caixa... O pessoal fala caixa vintage, mas para mim vintage é o que viveu na época, né? Então se hoje, exemplo, esse equipamento é vintage, né? Mas se eu pegar um equipamento desse daqui feito hoje, uma réplica, então ele não é vintage, ele é retrô, né? Esse é o meu pensamento, né? Mas não sei. Então você encontra muitas caixas retrô hoje, novas para comprar, mas estilo residencial. E também caixa profissional, né? Então daria para procurar sim uma caixa bem legal. Vamos lá. O Edson Oliveira Freitas. Boa noite, César. Eu nunca percebi o som em estéreo em um show mesmo, não. Tá aí, porque os shows são realizados sempre mono para a plateia. Então eu comentei lá no último Resposta de Sábado que não sei se foi no último na live, né? Por que o som de show é mono, né? Porque não pode ser estéreo, né? Porque, exemplo, você tem lá dois PAs, um no lado direito e um do lado esquerdo, certo? E o público está ali. Para que você tenha uma sessão de estéreo, você vai ter que estar, num caso de um show, você vai ter que estar a 20 metros do palco no centro. Então eu tenho que estar aqui, as caixas têm que estar aqui e as caixas têm que estar aqui. Só que em um show é impossível isso. Né? Então, digamos, um telespectador, um espectador de um show, ele pode estar aqui no centro ou aqui. Ou aqui. Agora você imagine, você aqui no centro, o som estéreo, quer dizer que uma guitarra aqui, a voz aqui, ou um teclado aqui e a guitarra aqui. E se você estiver aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que você só vai estar escutando a guitarra, o teclado vai estar saindo lá, mas você vai estar aqui. Por isso que um show ao vivo nunca é estéreo, ele nunca pode ser estéreo. Então quando você escutar um show, a guitarra tem que sair tanto no PA esquerdo, como tem que sair em tudo, tanto no PA esquerdo, no direito, na parte frontal, tem que sair em todos os lugares, entendeu? Então não existe um show, a não ser que seja em ambiente fechado, controlado. Daí talvez você consiga ter um show em estéreo, mas show ao vivo, lugar aberto, é sempre mono. Você nunca consegue, não tem como você fazer estéreo. Se você fizer estéreo, o som vai ficar estranho pro cara que tá aqui do lado da caixa, que tá tocando só a guitarra, entendeu? Eduardo V. César, poderia falar um pouco sobre o tape C404? Ele tem algum similar, porém de outra linha da Gradiente? Digo, a parte eletrônica? Cara, o C404 acho que tem a mesma mecânica de um 650D da Polivox, né? Eles compartilham ali o 650D e o 404, mecanismo, um monte de coisa, né? Então, se você pensar, até as teclas é tudo na mesma posição. Então, como essa geração da Gradiente já é com a Polivox integrada à Gradiente, então quando a Gradiente comprou a Polivox, ela também adquiriu os direitos da Alpine Elpage, né? Então ela já não fazia mais os tapes, não pegava mais os tapes da JVC, começou a pegar os tapes da Alpine Elpage, né? Porque para usar a parceria que a Polivox tinha com essa marca. Então você pegar os Polivox 650D e o C404 é o mesmo mecanismo, só muda ali os VUs e tal. Então é a mesma coisa. Já mostrei aqui D2 com um transformador de 950D. Né? Então, tipo, quando a gente foi montar o D2 para vender lá na linha Exotec, ela, vamos colocar o que a gente tem, né? E tinha os transformadores do 950D e colocou lá, entendeu? Então é por isso, né? Então o C404, você não vai encontrar JVC. Eu quero encontrar o C404 JVC. Não vai encontrar, você vai encontrar o Pine Elpage, né? Continuando. Vladimir Espíndola. Olá, César. Por gentileza, em sua opinião, o amplificador Cygnus AC500 funcionando certinho tem bons agudos? Digo isso porque tem um em perfeito funcionamento. Porém
porém não acho que ele tenha agudos cristalinos. Independente das caixas que coloco nele, já levei em um técnico de confiança e ele me informou que o aparelho está perfeito. Caixas que tocam com agudos cristalinos em outros receivers que tenho, quando coloco ele parece que não rendem do mesmo modo. O grave dele é massa, mas os agudos, ao meu ver, ficam devendo. Abraço e sucesso. Desde já, muito obrigado. Cara, eu nunca percebi isso. Se você olhar aqui no meu canal, já tive vários AC500 e sempre eles tocaram nitidamente como um outro amplificador qualquer. Pode ser que o teu tenha algum tipo de problema, né? Algum capacitor cerâmico ou poliéster lá da parte de filtro de agudo pode ter dado algum problema, rompido, alguma coisa assim, né? Mas se o teu técnico já olhou lá e não tem nada, infelizmente não tem como saber. Você entendeu? A única maneira de você saber se o teu aparelho tem algum problema, se o teu técnico já disse que não tem, é pegar um outro igual e colocar um do lado do outro e experimentar. Agora, se você me perguntar assim, os AC500 que você teve falta de agudo? Nenhum deles teve. Todos eles tocavam agudo muito bom, muito bem, você entendeu? Você vai ter que arrumar uma outra pessoa que tem um AC500 para fazer o teste. Não tem como te dizer, né? Pode ser que o seu equipamento... daí você fala assim, eu vou ligar um equalizador. Só que às vezes o equalizador não adianta nada. Por quê? Porque se o teu amplificador não está respondendo alguma frequência de agudo, não adianta pôr equalizador, que ele não vai responder, né? Não adianta querer forçar uma frequência no aparelho que está cortando, que está limitando essa frequência. Então é diferente, é complicado, né? Quando as pessoas vêm e me perguntam se tem algum defeito, alguma coisa, é difícil da gente analisar defeitos só pegando mesmo na mão e olhando para saber o que está acontecendo. Se eu pegar o teu equipamento e botar na bancada e sentir assim, tá sem agudo, aí a gente corre ali atrás, entendeu? Mas se você fala assim, todos os AC500 falta agudo, não. Eu acho que não, todos eles tocam muito bem. Deixo para quem tem AC500 aí, deixar um comentário aí, né? Todos os que eu peguei tocam agudo. Claro que você pode pegar algum outro equipamento que tem agudo melhor, mas ele tem agudo sim, e não é muito, digamos assim, visível não, né? Mas você não percebe uma queda de agudo muito grande no equipamento desse não. Continuando. Boa noite, César. Uma dica, por que você não faz um vídeo sobre desmagnetizador de cabeçote de tape decks? Pode ser, mas o problema é tempo, né? Podemos fazer aí uma hora um vídeo de como desmagnetizar. Na verdade, eu perdi de fazer um vídeo porque eu tinha um equipamento que estava ruim. Aí eu fui lá, fiz limpeza de cabeçote, fiz tudo nele e ele continuou sem agudo. Aí, bom, sem agudo, fui lá, peguei o desmagnetizador, passei nele, aí o agudo veio. Só que daí eu falei, podia ter feito um vídeo. Só que daí já era, né? Eu devia ter feito um vídeo mostrando, tá ruim. Né? Fiz tudo e agora vou passar o desmagnetizador. Vamos ver se melhora? Vamos. Daí melhorar. Daí, mostraria isso meio que na prática. Mas, infelizmente, eu não pensei nisso e já fui botando o desmagnetizador. Quando vi, já tinha melhorado. Próximo que eu pegar que esteja muito abafado, eu vou fazer, talvez eu filme antes. Luiz José. Salve, César. Então pedi opinião sobre o CCS CD 7070 para você. Ouvi sua opinião, fui nos Polivox. Beleza. Entendi. Mas adivinha, peguei um CD 7070... pois é, teimosia é foda. Teimosia é foda. Na terceira fita parou tudo. Correia pelo que vi. Vou me lascar. Mas isso é menos, pior. Chegou outro Polivox CP850D. Acho que é castigo por ter pego o 7070. Acredito que os views do 850 não acendem mais. Vou ter que ver isso. Nunca ocorreu isso comigo. Pode ser os CIs. Não. Se ele está totalmente apagado, tipo aqui, né? Se ele nem acende, então tá faltando energia nele. Mas agora, se ele não toca, se ele não bate, aí pode ser o 6 mesmo, né? Deixa eu continuar aqui. Vou ter que ver isso. Nunca ocorreu isso comigo. Pode ser o 6. Ou coisa simples. Que dureza. Já instalar alças nele e curtir por estar bem zerado. Agora me diga, foi mandinga do 7070? Só pode. Cara, 7070 todo mundo sabe, né? Que o problema do mecanismo dele é muito complicado. Não é qualquer um que mexe e tudo mais. Você tem que saber mexer, senão não adianta, né? Já o problema dos VUs aí, eu acho que não deve ser muita coisa grave, não. Eu nunca tive problema, né? Deixa eu até bater aqui na madeira, ó.
bater no meu rack aqui, né? Nunca tive problema com o VUs de 850D. E é por isso que eu mantenho algumas carcaças aqui de 850D, porque se caso der um problema, eu tenho aí uma solução, né? Continuando. Galo doido, gostaria de saber se hoje é possível montar uma caixa de som com a mesma potência e especificações da antiga Bravox BR15. Cara, com certeza, né? Só que você vai cair em alguns problemas, tipo que woofer de 15 polegadas com suspensão acústica, eu acabei de dizer, não acha mais. Então, o que eu vou encurtar a resposta. O que eu faria, né? Eu procuraria, é isso que eu estou procurando para as minhas Heavy 320, que é o que? Carcaça, né? Antigamente você ia nas lojas de que recondicionava alto-falante, você comprava carcaça por 25, 30 reais, 50 reais. Hoje os caras pedem uma fortuna numa carcaça. Por que carcaça? Porque quando você compra uma carcaça, aí você pega um parzinho de carcaça, você leva para recondicionar da maneira que você quer, do jeito que você quer. E no caso aí das Bravox, é isso que você vai fazer. Então você, exemplo, o que tem bastante, aquelas carcaças de Street Bass da Selênio, sabe? Selênio é os GP12, né? Só que daí eles fizeram Street Bass. Então tem bastante subwoofer Street Bass condenado aí. Compra 2 carcaças daquela, manda fazer com um conezinho bonitinho, tal, com suspensão, tal, e 8 ohms. Então você já tem os woofers. Aí médios e tweets você vai ter que procurar, né? Então daria para montar uma caixa? Daria. Exatamente igual? Não. Né? A estrutura você vai conseguir, um divisor bom, daria para tentar manter assim a mesma arquitetura da caixa, mas exatamente igual vai ser difícil. Seria um belo projeto, né? Eu, como eu disse, não estou conseguindo encaixar nem carcaça de 12, né? Como eu disse antigamente, a gente conseguia fazer isso. Mas se eu tivesse tipo, ó, toma um dinheiro aqui, vamos de atrás. Daria para tentar fazer e seria um bom projeto, uma boa saga, né? Fazer tudo isso daí. Álvaro Castanho, boa noite César. Amigo, no Brasil foi lançado alguma caixa acústica semelhante à caixa profissional que toque em evidência em graves como as suas? Cara, as minhas caixas aí são caixas simples, né? Caixa trapezoidal, essas que você escuta normalmente na bancada ou aquelas de 15, né? Então tem que ver quais são, mas é tudo caixa profissional. Woofer é WPU ou WPU Novik VNX. Né? Então é tudo coisa que se consegue encontrar hoje. Apesar que os WPU JBL, quer dizer, os WPU Selênio estão difíceis de encontrar hoje em dia. Mas sim, né? As minhas caixas, se eu quiser reproduzir tipo mais 2, mais 4, mais 6, eu consigo. Mas é óbvio que vai custar caro porque as peças que estão ali estão cada vez mais valorizadas. Continuando. Se não ficou muito claro qualquer resposta que eu dei aí, pergunta novamente, beleza? Jonathan Broom. Boa noite. Boa noite. Bom duvidar com o meu P1. Não entendi. Boa noite. Bom dúvida com o meu P1. Vamos lá. Algumas vezes, muito raras, ao ligar, ele não arma o relé e não sai som. Acende os LEDs de CUI normal, mas não acende o modo pré, que monitora a saída de áudio. Mesmo se ligar e desligar, ele segue sem armar. Mas se deixar ligado uns 10 minutos, ele arma. Notei que não tem a ver com temperatura, mas que acontece mais frequentemente se deixar uns dias sem uso. Se usar constantemente, ele não falha nunca. Obrigado. Bom, ali os relés são proteção, né? Então, existe aquele negócio, né? Tem algum problema que está fazendo a proteção acionar, ou o problema é a proteção. E é justamente por isso que o pessoal, quando faz aquelas plaquinhas para né? Eles tiram os relés, aqueles relés antigos mecânicos e tal. Isso acontece no A1, no 360, no CM5000, no P1, né? Então esses relés, né? Como o pessoal gosta que fale, mas esses muito antigos, eles são muito mecânicos e dá mau contato. Os 360 você tem que ficar tirando lá, limpando eles para ele liberar, né? Então é bem chato. Por isso que o pessoal troca os relés por relés modernos, né? Então, no teu caso, pode ser algum problema no circuito, né? Que tá fazendo com que o relé não acione, ou pode ser o próprio relé. Então, a única dica que eu posso dar é troca o relé primeiro. Tira o relé, tenta limpar ele primeiro, limpa, vê se vai acontecer mais vezes. Se continuar acontecendo, tem algum outro problema. E aí,
Por que às vezes faz, às vezes não faz? Porque às vezes tem um capacitor na fonte lá, que ele tá oscilando, né? Tipo, o capacitor oscila, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes oscila, às vezes não oscila. Aí ele funciona. Aí oscilou, para, entendeu? Então, tipo, aí você vai ter que partir para um recap, né? Na fonte. Mas eu acho que se fosse meu, a princípio, pegaria o relé, desmontaria ali, tiraria a capinha, limparia ele muito bem ali e pau, testaria. Continua fazendo, tira o relé, põe um relé moderno. Isso que eu já queria fazer num CM5000 aí. Queria fazer isso. Põe um relé moderno. Continua fazendo, aí faz recap de fonte. Isso tudo para você fazer, não precisar ter que levar para um técnico. Que é aquela história, né? Eu vou começar a trocar peça, César. Eu prefiro levar para um técnico que ele vai saber o que vai fazer. Mentira! Ele vai trocar peça até encontrar o defeito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, por que você? Então você mesmo pode fazer. Troca o relé, faz recap de fonte. E aí, bom, fiz recap de fonte, troquei relé e ainda continua o problema, aí daí vai ter que fazer recap de transistor, e começar a fazer isso. Essa história de trocar peça, eu prefiro alguém que descubra o defeito. Hoje em dia não existe técnico que vai lá e esse é o defeito. Muito difícil. Normalmente os caras vão trocando tudo. Principalmente capacitor, que os caras gostam de fazer recap, né? Eduardo V. Show. Mono não seria para otimizar o cabeamento? Não. Seria para aquilo que eu disse lá mesmo, né? Por causa do posicionamento do espectador. Mário Luiz Reis. Boa noite, César. Tem pouco tempo adquiri um tape Polivox CP150M. Depois de mais ou menos 2 meses funcionando muito bem, agora apareceu um problema. Depois de alguns minutos tocando normalmente, um dos canais simplesmente morre. Quando desliga, passando algum tempo, liga novamente e começa tudo de novo. Toca normal e depois de algum tempo repete o mesmo problema. Será que é BO grave? Todo tipo de BO nesse tipo de equipamento é BO grave, né? Mas o que eu faria, né? Vou reiniciar aqui, vou ter que emendar esse vídeo. Pera aí. O que eu faria, né? Primeiro, você tem que saber o seguinte. É no áudio? Tem certeza que é no áudio? Ou só o ponteiro que cai? Não, é no áudio e o ponteiro cai junto. Beleza, eu iria lá nos trimpotes de áudio. Quando você abrir esse equipamento, ele vai ter lá, você pegar o esquema dele, vai ter lá trimpote, né? Out, saída ou playback. Eu iria naqueles trimpotes, verificaria qual é o do canal, botaria a chave e daria uma girada. Às vezes é um mau contato no trimpote. O trimpote velho, né? Às vezes ele corta o áudio. Aí você vai lá, mexe nele, dá uma limpada nele e volta, né? E aí, se caso continuar, você troca o trimpote. Então, seria a primeira coisa que eu faria. Depois daria para continuar fazendo outras coisas, né? Mas se você não tem nenhuma noção, nada, o ideal mesmo seria levar para um técnico mesmo dar uma olhada. O Marcelo Lourenço deu uma resposta aqui, vamos ver. Pode ser problema de solda, ver fiação próxima às chaves ou potenciômetros. Exatamente. É aquele negócio que eu sempre falo aqui, né? Que eu já mostrei aqui no meu canal, que é o tal da inspeção visual. Dá uma olhada na placa, vê se não tem nenhum componente, quando se mexe no componente assim, ele não tá bobo, né? Tá solto a perninha, ou alguma coisa assim, ou você sente que tem alguma solda assim, que você veja que tá meio trincada, meio áspera assim, também pode ser. E aí, para você não ficar mexendo em aonde você não deve, o ideal mesmo é você saber onde que tá a linha. Então você vai lá, estuda o manual, o esquema do equipamento, vê onde que tá a linha de áudio do canal que tá com problema, para não mexer em coisa que não precisa mexer. E daí você vai procurando. Então pode ser até mesmo um fio meio que querendo soltar do cabeçote, né? Então pode ser defeito grave? Pode. Pode ser o cabeçote querendo ir pro pau? Pode. Pode ser uma bobina querendo ir pro pau? Pode. Aí você já tá ferrado, né? Mas se for coisa simples, solda fria, que normalmente é. Normalmente é. Pode ser solda fria. O meu 5500 que tá aqui do lado, ele tem um problema que também o som morre, mas por quê? Porque nesse meu no 5000, né, no SP5000 da Polivox, tem uma trilha lá bem... O pessoal já mexeu muito naquela trilha. Então eu vou lá, ressoldo e tal, porque ele tem uma placa muito grande desse 5000, então ela trabalha muito. E aí, de vez em quando, ele morre um canal. Tanto é que eu já tenho um 950D com a placa novinha, só esperando o tempo de eu tirar uma placa e pôr no outro, para poder melhorar a placa do meu equipamento, você entendeu? Então, no teu caso, vai na linha, vai no cabeçote, vê se não tem nenhum fiozinho solto no cabeçote, ou que tá meio querendo soltar.
Aí do cabeçote o fio vai lá pro meio da placa, aqui no meio, ver se o fio tá correto, se não tem nenhum problema. O ideal é pôr no play, deixar tocando ele tocando, né? Quando está tocando, e dar uma mexidinha nos cabos ali, dar uma mexidinha aqui. Você vê que para na hora que se mexe, você encontra o defeito, entendeu? Esse tipo de defeito, né, nesse tipo de equipamento, é difícil a pessoa falar assim, não é esse componente. A pessoa vai olhando, vai fazendo uma inspeção visual para tentar encontrar exatamente onde é, entendeu? Então pode ser como um tripote que eu acabei de dizer, como pode ser outras coisas também, né? Continuando. Deixa eu ver aqui no que eu tô, dei uma resposta. Fabiano Américo. Show tem que ser mono mesmo. O Fabiano Américo também é membro do canal. Agradeço de coração, hein? Vamos lá. Show tem que ser mono mesmo. Imagine só ir num show onde as guitarras estão em cantos diferentes do palco e façam solos. E você está em uma lateral do palco e façam solos, você está em uma lateral do palco. Como o som estéreo no show, você ouviria apenas o solo da guitarra que está bem perto e não ouviria o solo. E nem mesmo a guitarra base do outro guitarrista que está no canto oposto do palco. Então é justamente aquilo que eu falei, né? Você está no centro, você está escutando aqui os dois lados, mas você tem que estar a 20 metros, né? Uma distância razoável, para que você consiga escutar tanto um lado como o outro lado. Agora num show onde os caras se grudam no palco aqui, então se você estiver mais para a esquerda ou mais para a direita, então se você estiver aqui e uma coisa estiver tocando deste lado e não deste lado, você não vai escutar o que está lá. Aí você vai perder, por isso que tem que ser mono, como o Fabiano está falando aqui. Deixa eu ver que ele escreveu mais alguma coisa aqui. Vamos lá, já que emendei o vídeo, deixa eu ver, ele escreveu aqui, vamos lá. Imagine perder um duelo de solos do Iron Maiden entre David Murray e Jack Gears, né? Janik Gears e Adrian Smith. Ou um duelo de solos dos 3 guitarristas do Halloween. Sasha, esse eu não sei falar não. Gerster, Michael, né? O Erkat e Kay Hansen. Kay Hansen eu sei falar, mas os outros eu não sei. Ou um duelo entre o Mustaine, deixa eu ver aqui, e o Kiko Loureiro no Megadeth. Não tem como, né? Então, exatamente, ele citou algumas bandas de rock aí, né? Pra quem não conhece, Halloween, Megadeth e Iron Maiden, né? Inclusive é um tema de um vídeo que eu quero fazer aqui, né? Ainda, falar um pouco sobre áudio, né? Sobre as bandas, quando o cara sai de uma banda e monta uma banda mais foda do que a banda que ele saiu. No caso aqui, muita gente considera o Mustaine aí, né? Quando saiu quando montou sua própria banda, montou uma banda mais foda. Mas é isso aí. Então acabamos aqui as perguntas de sábado. Tem alguma pergunta, deixa aqui no comentário. Algum comentário, deixa aqui. E aí sábado que vem a gente continua conversando. Hoje com o plano de fundo se fez aqui. Vocês ficaram aqui com a plaquinha pendrive no 850D. E eu agradeço a todo mundo que acompanha o canal. É isso aí. Valeu. Inscreva-se, ative o sininho. Não esquece de dar o like para ajudar. E acompanhe e continue assistindo os vídeos aí. Tem muita coisa interessante. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer crítica construtiva, deixa aí nos comentários que semana que vem eu comento. É isso aí, valeu.